Entre muralhas e colinas guardam segredos antigos. O vinho de Orém não é só sabor, é memória. É um vinho nascido dos monges, ainda vivo, apesar do tempo. Durante séculos, as terras de Espite, Silvãs, Gondomaria e Olival foram um jardim medieval. Vinhas em renques, conduzidas por vimos, tuturadas por aminheiros e olmos. Foi aqui que os monges de Cister ensinaram o rigor, a simplicidade e a fé. E o vinho tornou-se símbolo, vermelho como o sangue de Cristo. Professor, que memória é esta que ainda hoje conseguimos beber? Eu acho que esta paisagem onde nos situamos agora é o paradigma do medieval de Orém e que ainda é produzido com base em vinhas tipicamente medievais, com o grande castelo de Orém a guardá-las. Eu acho que é de facto uma paisagem que vale a pena observar com atenção. Está quase tudo incólume. O grande salto tecnológico terá sido a mudança do cesto vindimo para a caixa de plástico. Sim, é claramente. Luís, nós estamos na genuína paisagem medieval, com a vinha medieval, onde temos as videiras a crescer livremente também, não estão amordaçadas ao arame. Preserva-se a essência que é as uvas nestas pequenas caixas, conseguem preservar-se sem se esmagar e chegam à adega nas melhores condições. Sim. Mas o que é de facto a vinha medieval? É exatamente a força, a necessidade da produção de vinho leva que realmente as videiras têm uma expressão maior. Ao mesmo tempo aproveita-se as árvores de fruto, as oliveiras, que eram essenciais para a sobrevivência. Portanto, a plantação era feita exatamente de forma aleatória. Supostamente é o compasso de galo, a mesma planta que está aqui distante a 6, portanto está em hexágono a plantação. E eram muitas castas. Sim. É uma grande promiscuidade. Casta. Completa. Porquê? Era a seleção natural, portanto as castas, as videiras que melhor produziam, que tinham as melhores uvas, que mais resistiam, era dessas que se iam buscar as varas para fazerem charpio. E portanto essas é que se iam propagando e assim sobreviveram até aos nossos dias.
Separar para depois juntar. Mistério ou sabedoria antiga? Na pureza dos gestos, a receita medieval sobrevive. Senhor Adriano, nós estamos aqui numa vinha que viu plantar. Foi. Há quantos anos? Há 67 anos. 67 anos. Eu tinha 7 anos quando, Tinha 7 quando o meu anos. pai amando. Ó, Sr. Adriano, que nome é que dão ao Fernão Pires aqui na zona? Há um outro nome que vocês dão? É Fernampili. Fernampili. Fernampil. Para comer as palavras é O Fernampili. Fernampil. Explique-me lá como é que se fazia a plantação, porque ela está desordenada, não tem arames. Não tem Como é que era feita a plantação? Isto foi, eu é que me digo, tinha 7 anos, andava com 2 canas, chamava-se 2 cantilhões, Sim. 2 medidas. Sim. Uma a atravessar e outra a comprir. Depois vinha um homem atrás de mim, que espetava a estaca a sinalizar um dos outros, haviam de fazer a cova. A cova. A cova. E depois vinha outro a plantar O bacelo. O bacelo. O bacelo, bravio. o bravio. Era depois. E quais eram as castas Era o Fernão Pires e a trincadeira. e a trincadeira? Só o Fernão Pires e Trincadeira? Sim. Nessa altura. Já nessa altura era Fernão Pires e trincadeira. Portanto, esta pode-se dizer que é uma genuína vinha Antiga. antiga, É. onde se fazia, desde essa altura, o palhete. Pois, o palhaço. Agora chama-lhe medieval, Medieval, na altura era o é. palhete. Vamos provar aqui as uvas do Sr. Adriano. Já está pronto o Ferrampil. Eu penso que sim. Sim? Penso que sim. Está boa. Tecnologia do tempo em que as pessoas tinham tempo, não é? E que as coisas eram feitas, Seguiam o seu ritmo. isso, sem pressas, cumprindo a sazonalidade dos produtos, foco no bem fazer. Já não há muitos segredos aqui no medieval. É um método, uma tradição que foi passada de geração em geração e de facto funciona. Basicamente, usamos uma pequena quantidade de sulfuroso, se necessário, na entrada das uvas e no enchimento. E não é preciso grandes preocupações e grandes modernices. Basta fazer o que os monges de Cister faziam.
e o resultado é bom. Filipe, anda cá, anda cá. Fazes como se estivesse empurrado para baixo a lavar a roupa. Empurra. Esmaga o casco contra as ripas. Vais contra as ripas. Que foi tu. Sai completamente. Juntas assim e vais esmagar. Queres ver o resultado do teu trabalho? Todos os bagos rebentados. E agora aqui vai-se iniciar uma maceração, portanto uma fermentação em contacto com a casca, que é o que lhe vai dar a cor e outras substâncias, mas o mais visível e palpável é a cor. O caco de barro, a cor invariável de petróleo. O rumor da fermentação. Aqui nada se modernizou, porque o essencial não precisava de o ser. Então, Luís, como é que está a correr a lagarada? Está a correr bem, as uvas estão ótimas e está aí a escorrer para ficar enxuto, para fazer o pé. Está dentro do normal. E como é que se vê quando é que se pode começar a formar o pé? É logo que estejam pisadas e o mais escorrido possível, e aí sim precisamos de meter a pé. Portanto, o mosto tem que escorrer todo esse mosto que se está a ver agora. Quando tinha a maior parte do todo, não é? É isso. O vinho medieval, apesar de ser um processo ancestral, tem técnica e tem razão de ser em termos enológicos. Explique-nos qual é o processo. Portanto, as uvas são pisadas de dica aberta ou então podem ser prensáveis em substituição da pisa. Mas tem que ser o processo de dica aberta. No dia da vindima, o mosto branco vai estar à vasilha e ocupa 80% da capacidade. As tintas são desengaçadas, ficam na dorna, em condimento, 4 a 10 dias, e depois vão-se juntar ao branco que já está em fermentação na vasilha. E o que é que torna o palhete verdadeiramente único, como vinho? É ser obtido a partir de 80% de mosto branco, com apenas 20% de tinta, portanto é um vinho tingido. A descrição do vinho tinto em Portugal pode seguramente dever-se a este processo. Logo após a fermentação, novembro, dezembro, fica apto ao consumo, não é muito taninoso, não é muito astringente, não precisa de grande evolução. E, portanto, durar um ano. Na próxima colheita vinha o vinho novo, o vinho velho era esquecido. Portanto, era um vinho de direita. Mas isso era uma realidade que existia até muito recentemente na maior parte dos vinhos de consumo de lavrador em Portugal, não era? Não queríamos deixar de fazer o vinho da forma que sempre fizemos. Criámos uma associação, a Vitorin, e foi um processo de 5 anos de lobby, portanto, político, no sentido de conseguirmos o reconhecimento da denominação de origem. Este vinho cumpre exatamente o espírito das denominações de origem. Portanto, é um vinho que tem uma forma especial de ser feito e correspondia a uma prática local perfeitamente identificada. E, portanto, tínhamos exatamente o justo direito de ter esse reconhecimento da denominação de origem. Luís, está preciso de papo? Sim, vou começar a montar até. Então, agradeço. Obrigado. Quando foi a última vez que usaram o antigo olhar?
Esta é chamada entre nós uma crença de vara e fuso, mas os romanos é que inventaram há cerca de 2.300, 2.400 anos e chamavam uma crença de catão. Professor, agora do ponto de vista da enologia, e o professor é também perito nessa área, acredita que esta última extração, que na realidade tem um rendimento de mosto muito baixo, extrai também compostos que possam alterar o maior volume de mosto que escorreu naturalmente em bica aberta? Altera, mas na minha perspectiva, e mesmo correndo o risco de ofender alguns colegas, altera para melhor, porque tem uma concentração de taninos maior e estes taninos vão dar uma proteção contra a ação do oxigênio muito grande. Se o vinho fosse só o sumo de uva sem estas prensagens, ia ficar com muito menos taninos e, portanto, muito mais suscetível à oxidação, ou seja, estragava-se muito mais rapidamente. Portanto, ancestralmente já se reconheciam as virtudes, digamos, dos resíduos secos, das matérias secas nos mostos, como um aporte qualitativo de... Eu não tenho dúvidas. Não. E provavelmente reconheciam-se já há 5.000 anos. Luís, deu-lhe gozo, com certeza, montar este pé numa peça destas. Um reviver das memórias, portanto, é emocionante. Eu sinto. Porque o Luís viveu isto. Vivi isto desde criança. Sim. E, portanto, estar a viver isto, esta oportunidade, é uma viagem no tempo que é bastante agradável. Durante séculos, este vinho alimentou a mesa da aldeia. Hoje quase desapareceu. Vinhas abandonadas, silvas que engolem muros. Ainda será possível salvar o último vinho cisterciense da Europa da cristandade? André, o que é ameaça este vinho ancestral? Vinhas abandonadas, falta de apoios, desinteresse das novas gerações? Eu acho que há várias ameaças, várias nuvens bastante cinzentas no horizonte, não só pela desertificação e o abandono do êxodo rural que temos vindo a assistir desde os anos 70, 80, mas muito mais acelerado nestes últimos anos. Portanto, não há jovens interessados em voltar à terra, não há jovens interessados em produzir vinho, nem outro tipo de agricultura, é considerado um trabalho menor. Há também uma falta de incentivos ou uma falta de liderança política de alguns políticos para delinear uma estratégia de médio e longo prazo que pudesse revitalizar o mundo rural e as atividades agrícolas, uma falta de empenho para a soberania alimentar. E depois há uma carga burocrática dentro do setor da agricultura que é excessivo. E isso hoje em dia é muito complicado para pequenas estruturas ou para agricultores a nível individual. E ainda há esperança para o vinho medieval? Sim, acredito piamente no futuro do vinho medieval de Belém.
depois de todo o esforço que foi feito pelos agricultores de Orém para primeiro salvar e legalizar a produção deste vinho, começamos a assistir a alguma aproximação de alguns jovens, alguns da terra, outros porque ficam fascinados com este vinho, querem vir fazer o medieval de Orém para as terras de Orém. E, portanto, não me passa pela cabeça que não haja uma nova geração de produtores a aparecer e a perpetuar mais uma vez este vinho que tem mais de 800 anos de história. Talvez seja este o segredo do vinho de Orém. É memória partilhada, que só faz sentido em comunidade. Portanto, esta adega está feita na cave da casa de habitação dos meus pais. Foi feita de novo quando casaram e logo a 10 de janeiro, quando eles casaram, vieram viver para aqui, já tinham uma vasilha com o medieval, já tinham batatas, cebolas, toda a despensa completa da sobrevivência natural, do modo de vida que tinham. E, portanto, nós, 4 filhos, 4 irmãos, nascemos os 4 aqui no quarto. Era o meu mundo, a minha realidade, era exatamente esta atividade. Ouvir os sons, os rituais. Ó Luís, espera aí que isto é branco. É branco até agora. Daqui em diante vai ser tinto, tingido. Estou aqui com uvas tintas. Vou misturar, pois. É assim que se faz. A tinta vai misturar, vai tingir o branco. Portanto, aquele pitrol do medieval, já estou a perceber. O vinho de palheta é obtido exatamente assim, 80% branco e agora os 20% de tinta vai ser adicionado. Muito bem, já percebi tudo. E o que é que poderá salvar o vinho medieval? É nós tomarmos consciência da importância civilizacional que tem. Isto é um assunto cultural desta região e, portanto, eu creio que temos que olhar exatamente como um património vivo que temos e que temos que, neste caso, é insistir na produção, portanto, continuar a produzi-lo, e fazer a comunicação aos potenciais consumidores, exatamente desta realidade que perpetua-se no tempo, que tem uma ligação ao passado, tem uma maneira muito específica de ser produzido e eu acredito que ele irá perdurar porque faz todo o sentido continuarmos a produzi-lo e ele irá afirmar-se no futuro para continuar a ser salvo. E viva o medieval de Orém! Viva o medieval de Orém! Nós estamos numa paisagem absolutamente medieval, não só por aquele imponente castelo que temos atrás de nós, mas por toda a agricultura na colina do castelo, onde a vinha talvez seja a forma mais representativa da
cultura medieval. É uma paisagem que ainda conseguiu chegar ao século XXI quase incólume, mas está num risco iminente de lhe acontecer o que aconteceu a tantas outras paisagens que tínhamos em Portugal e que deixámos perder. A sorte que esta paisagem pode ter é que ainda estamos a tempo de a proteger. E se a protegermos, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, pode ser o futuro de um mostruário fantástico medieval. Nos vinhos de Orém há uma fidelidade rara. A de um lugar que se recusa a esquecer. Cada copo é uma oração antiga, dita em voz baixa, que ainda ressoa entre a terra e o céu.